Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Lucas, capítulo 7, do 1 ao 10. É um texto bastante conhecido da palavra. Eu gostaria que nós meditássemos um pouco naquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações na noite de hoje. Todos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha ministrar essa palavra a cada um de nós, que elas sejam imprimidas nos nossos corações, de modo que ao sair daqui, nós possamos levar no coração aquilo que o Espírito nos ministrou. E que seja assim, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes que eu leio esse texto, inclusive esse texto também é citado pelo evangelista Mateus, e Lucas, como sempre, ele traz um dado a mais, ele traz uma informação a mais, e toda vez que nós lemos este texto, ele me impressiona. Ele sempre me impressiona de uma maneira especial. E quando nós percorremos todo o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós encontramos Jesus ministrando sua autoridade compassiva sobre os aflitos e abatidos de espírito de todo tipo. E ele aqui se depara com a agonia de um centurião por causa do seu servo à beira da morte. Ele se depara com uma viúva que acabara de perder seu filho único, com um profeta perplexo que manda recados para o Senhor, cheio de dúvidas, e com uma pecadora arrependida. Nós vemos todas essas situações que demandam compaixão, situações em que nós vemos Jesus ministrando a sua autoridade
compassiva. Todos desesperadamente carecidos do olhar de Jesus, da compaixão de nosso Senhor. E Ele socorreu a todos. E eu gostaria de chamá-los para nós fixarmos o nosso olhar hoje no caso desse oficial romano, cuja fé causa admiração no Mestre. E eu pergunto, será que a nossa fé tem causado admiração no nosso Senhor? Alguém definiu a compaixão como a dor do outro no meu coração. E quanto a nós, será que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto alcançados pela misericórdia de Deus, regenerados pelo Espírito de Deus, tabernáculos vivos do Espírito de Deus, será que nós carregamos essa compaixão no nosso coração ao ponto de sentir a dor do outro no nosso coração? Fica essa reflexão para cada um de nós. Conta-se que Jesus admirou-se poucas vezes, e aqui em Cafarnaum, com a fé desse gentio, em Nazaré, com a incredulidade dos judeus, com a fé da mulher gentia, cuja filha estava endemoniada. E note que tanto no caso do servo do centurião, quanto no caso da mulher Ciro-Fenícia, que foi procurar Jesus, aquela história que todo mundo conhece, e ele disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E o Senhor disse: mulher, por causa desta palavra, tua filha está liberta. E eu fico muito impressionada cada vez que nós nos debruçamos na palavra, como o Senhor, Ele vai na profundidade do nosso coração. O Senhor, Ele não se impressiona com as nossas exterioridades. A gente diz isso demais neste lugar. O Senhor, Ele olha, Ele sonda, Ele prescruta a profundidade do nosso coração. E aquela mulher, Ciro-Fenícia, ela provocou admiração em Jesus, como este centurião. O centurião era o comandante de 100 soldados de uma centúria. E nós imaginamos que aquele homem era um prosélito do judaísmo, porque ele edificou a sinagoga. E a gente entende que nunca foi tão necessário compreender a autoridade do Cristo vivo. Nós precisamos parar tudo, para tudo. Vamos nos debruçar na palavra. São tantas coisas ditas, são tantas doutrinas ministradas, são tantas coisas ensinadas. Debrucemo-nos na palavra viva do Senhor. Percorramos as páginas dos evangelhos. Percebamos Jesus ministrando a todos os necessitados de todas as formas ao seu redor. Jesus de Nazaré, Ele detém toda a autoridade que nenhum outro detém. Amém? Amém. Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nosso Salvador, o Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Toda a autoridade está sobre os largos ombros de Jesus. E para que tenhamos vitória sobre as assolações que nos abatem, precisamos compreender pela fé o tamanho da autoridade de Jesus. Antes de nós começarmos o culto, nós estávamos conversando com algumas irmãs exatamente a respeito disso. O Senhor cura de diversas maneiras. O Senhor cura através de milagres. A Bíblia está cheia deles. Creio em milagres. O milagre é uma possibilidade real na vida de um servo de Deus.
O Senhor cura através da instrumentalidade dos médicos, creio nisso, todo o coração. E o Senhor muitas vezes permite que uma enfermidade física permaneça como um espinho na carne, para que nós não nos ensoberbeçamos diante daquilo que nós recebemos de Deus. O Senhor, Ele sabe do nosso coração, Ele conhece a profundidade do nosso coração, e muitas vezes a forma do Senhor ministrar para nós é de certa maneira dura aos olhos daqueles que estão lá fora, mas que nós possamos compreender que o Senhor é soberano, o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade, e Ele faz como Ele quer, como lhe apraz. Através dele restauramos a conexão com Deus e com o nosso próximo, nos tornando canais de cura, de salvação, de libertação e de renovo. Nesses dias, o Senhor chamou para si um servo amado dele, um presbítero muito querido nosso, e esse homem de Deus serviu o Senhor por todos os dias de sua vida, e esta semana, depois de uma enfermidade longa, de uma UTI, de um estado de coma, ele voltou para casa. E quando nós estávamos ali ouvindo a cerimônia fúnebre que foi feita lá em Aracaju, a cerimônia foi transmitida pela internet, e foi o filho que é pastor, que ministrou a palavra na cerimônia fúnebre. E eu ouvindo as palavras daquele jovem que eu conheci menino, junto com meus meninos, e eu vendo o poder e a unção que estava sobre aquele jovem, porque não é fácil você estar ali falando na cerimônia fúnebre do seu pai, daquele ente querido que está ali, partiu para a eternidade. Mas quem é que faz isso? De onde vem esse poder? Vem do Senhor. E nós, olhando para aquela situação, eu digo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus de poder e de autoridade, o Senhor é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel. E nós não imaginamos a força que nós temos em Deus. A graça, ela é sustentadora, ela é salvadora, ela é sustentadora, ela é firmadora e ela é fortalecedora. Que o Senhor tenha me dado uma palavra ao coração a respeito daquela esposa, daquele amado irmão, dizendo, num texto de Marcos, quando o Senhor, Ele cura a filha de Jairo, e o Senhor ressuscita, na verdade, a filha de Jairo, mas quando no meio do caminho Jairo escuta que não incomode mais o mestre, porque a sua filha havia morrido, e o Senhor olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. E aquela palavra veio e martelou por muitos dias ao coração. Eu mandei texto. Aquele homem de Deus partiu, mas a palavra permaneceu a mesma: não temas, crê somente. Uma mulher que perde seu marido, uma mulher que de repente os filhos já cresceram, só tinha os dois, e aquele marido vai embora. Quanto medo no coração! A morte, ela é uma amputação. Por mais fé que nós tenhamos, a morte é uma amputação. Nós não fomos programados para morrer. Mas aquela palavra foi, e ela trouxe consolação. Confiemos no poder e na autoridade de Jesus diante de todas as situações, porque todas as coisas, elas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E o grande propósito de Deus para nós é nos conformar à imagem do Cristo. Nós fazemos parte da igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Amém? Amém. Vamos olhar para o texto. Queria que você deixasse sua Bíblia aberta, Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10. E vamos conhecer os elementos da fé daquele centurião,
mesmo sendo um gentio? Primeiro, profunda humildade. Versículos 6 e 7 diz o seguinte: então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que esse homem era gentil. Ele não era um judeu, mas ele recebeu a revelação de quem era aquele a quem ele foi buscar. Ele percebeu o tamanho da autoridade do Cristo, e mesmo sendo uma autoridade romana, ele não se julgou digno que o Senhor entrasse na sua casa. E aqui a gente para fazer um pequeno parêntese. Será que nós somos dignos de que o Senhor entre na nossa casa? O que é que nós precisaríamos correr e consertar se nós hoje recebêssemos a presença visível de Jesus na nossa casa? Será que Jesus ficaria apenas do lado de fora, ou ele poderia entrar por todos os cômodos da nossa casa, sobretudo a nossa casa espiritual? Será que ele poderia entrar pelos porões da nossa alma, da nossa casa espiritual, e ele poderia ter toda a liberdade de ir ali e fazer as mudanças que ele precisasse fazer? Ou nós podemos dizer em humildade: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso, diante de Ti, clamar que o Senhor faça os consertos que precisam ser feitos, porque eu não sou digno dessa sua visita. E aquele homem, ele percebeu isso. O homem para quem o Senhor olha é o abatido e contrito de espírito, que treme da sua palavra. Este ele acha o favor de Deus. Humilhai-vos ante a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Olha, nada substitui aquela entrada no nosso quarto, aquele derramar do coração na presença de Deus. Muitas vezes é o lugar onde choramos, onde rasgamos nosso coração, onde dizemos: Senhor, tem misericórdia, ser propício a mim, pecadora, ser propício a mim, pecador. Faz as mudanças que precisam ser feitas no nosso coração, no meu coração, em nome de Jesus. A humildade é o atributo que mais toca o coração do Pai, porque através deste atributo o homem proclama a sua profunda dependência de Deus. Nós vivemos num mundo de dependentes. As pessoas são dependentes de tantas coisas, mas são poucos aqueles que são verdadeiramente dependentes de Deus. E quando nós nos tornamos assim dependentes de Deus, absolutamente, irremediavelmente dependentes de Deus, nós começamos a ver o grande mover do Senhor na nossa vida e ao nosso favor. O segundo elemento da fé daquele centurião, nós encontramos no versículo 8, é a profunda confiança na autoridade de Cristo sobre todas as forças invisíveis que flagelam a humanidade. Versículo 8 diz o seguinte: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Aquele homem era um soldado, aquele homem era um comandante de uma centúria, ele sabia o que era autoridade, e ele estava diante de alguém que tinha toda a autoridade. E se ele, sendo quem era, um simples homem, ele tinha autoridade para dar ordens, o que não faria o Senhor? O que não poderia fazer o Senhor?
Note bem, para que uma ordem dada por uma figura de autoridade humana seja cumprida, essa autoridade não precisa necessariamente estar presente. Aquele centurião, embora gentil, compreendeu que Jesus era infinitamente superior a todas as autoridades humanas. Ele poderia com maior facilidade ordenar e realizar milagres à distância. Ele creu nisso, aquele homem creu nisso. E se você hoje crer nisso, você vai ver a glória de Deus nesta situação que o tem afligido, em nome de Jesus. Amém. Agora uma pergunta inevitável: se aquele gentil, sem qualquer conhecimento da palavra de Deus, pôde discernir, por que então nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não conseguimos discernir isto? Por que nós temos nos tornado reféns de tantas pessoas, de tantos líderes, quando nós temos o Senhor na nossa vida? Quantas almas têm sido caçadas? Porque nós temos nos deixado caçar. O terceiro elemento da fé daquele centurião era o bom testemunho desse homem diante daqueles que estavam à sua volta. Versículos 4 e 5, eu vou voltar um pouquinho. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Glória a Deus. Os próprios judeus, inimigos dos romanos, davam bom testemunho sobre esse homem. Olha isso. Vivemos um tempo em que nem os próprios familiares conseguem dar bom testemunho uns dos outros. Testemunhar é mostrar as evidências. No caso dos que servem a Jesus, testemunhar é mostrar as evidências da conversão, ou seja, frutos dignos de arrependimento. É no dia a dia, é na comunhão, é no andar lado a lado, que nós podemos testificar aquilo que se deu, que se operou em nós. A palavra do Senhor diz: seja outro que te louve, não a tua boca. E o quarto e último elemento da fé desse centurião que nos inspira, ele reconhece o senhorio absoluto do Cristo. Versículo 7, a parte B do versículo, ele diz: manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Apenas manda com a palavra. Quantas situações familiares, quantas situações caóticas à nossa volta, e nós precisamos desesperadamente de milagres. Nós estamos vivendo um tempo que necessitamos de intervenções poderosas de Deus. As palavras desse centurião causam profunda admiração em Jesus. Veja o que ele mesmo diz no versículo 9, ele diz: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Glória a Deus. Aleluia. É admirável a atitude desse homem, porque para os romanos apenas César era o Senhor. Mas ele reconheceu o senhorio de Cristo. O resultado dessa manifestação de fé na autoridade suprema de Jesus, podemos conferir no versículo 9. Ele diz: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. Aleluia. Que o Senhor, ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.